Ô, pessoal, deixa eu fazer uma analogia hoje entre o time da base do time do Santos e o time profissional. Eu vou ser bem breve para você tentar entender meu ponto de vista. Com a vitória hoje, novamente, do time do Santos e tendo o Matheus Xavier como artilheiro dessa competição, Matheus Xavier hoje fez 2 gols, pessoal. 2 gols, né? O primeiro gol dele foi um gol de puxeta, que ele fez depois de um bate-rebate ali dentro da área. O segundo gol depois de um cruzamento, já no segundo tempo, do Sherman. Ele de cabeça, cabeçou no chão e o goleiro acabou aceitando e o Santos fez 2-1. O Santos fez 1-0, depois levou empate através de um pênalti. A bola bateu na mão do Lucas Ian, né? Foi meio que sem querer, mas o time do União Cacoalense, que não tem nada a ver com isso, foi lá e acabou fazendo o gol de empate. E no segundo tempo, o Matheus Xavier realmente deu números finais e fez com que o Santos vencesse novamente a partida. Por que eu estou falando desse jeito? É sobre isso que a gente vai discutir daqui a pouco, além da vitória espetacular do time do Santos, né? Que foi difícil este jogo, pessoal. Até porque o Santos poderia ter transformado esse jogo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais contundente, se tratando do time do Santos. Mas o time do União Cacoalense realmente não é que dificultou, mas fez um jogo diferente daquilo que aconteceu na primeira partida. Por isso que o Santos, mesmo assim, conseguiu vencer por uma vitória de 2-1 sobre o time que foi classificado em terceiro lugar nessa primeira fase da competição contra a União Cacoalense. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso e essa relação do time profissional com esse argumento. Não sei se você vai concordar comigo daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o Santos Futebol Clube. Dia de vitória, dia de classificação antecipada do time do Santos para a segunda fase, tendo novamente aí um dos principais artilheiros, o principal artilheiro, se assim podemos dizer, né, da competição, o Matheus Xavier. Fez 2 gols no primeiro jogo, fez 2 gols hoje e deu a vitória novamente para o time do Santos. Eu fiz um comparativo, eu fiz uma analogia, não sei se é assim que nós podemos falar, pessoal, a respeito do time profissional. Por quê? Porque o Matheus Xavier está pedindo passagem para o time profissional do time do Santos. Fez algumas partidas pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro foi relacionado a algumas partidas também. E o argumento do Juan Pablo Vojvoda, se assim, enxergando como ele consegue enxergar o jogo, eu acho que ele evitou de colocar a molecada, de expor a molecada, que eu discordo disso, no ano passado, até porque o Santos precisava de jogadores mais experientes para aguentar o punch, para tirar os Santos da zona do desconforto. Aconteceu, o Neymar foi primordial nessa situação e o Santos se salvou e vai jogar novamente o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão esse ano. Mas o Juan Pablo Vojvoda não terá argumento e eu posso te garantir isso, que a pressão vai ser fortíssima para relacionar esses garotos. Se vai jogar ou não vai, a torcida vai cobrar. E não vai ter mais essa de, porque a molecada não está preparada. Ele já na primeira entrevista coletiva, ele já sentiu como que é o Santos Futebol Clube com relação à base. É tradicional, todo mundo quer que os garotos da base joguem. Se tiver realmente pronto, né? O cara, se tiver talento, se tiver qualidade, tem que colocar o menino para jogar. Ainda mais essa confusão que está aí, dessa contratação do Felipe Loyola, que o time do Otipato está querendo um dinheiro, que o Independente, quando comprou o Felipe Loyola do Otipato, faltou ainda dinheiro lá para ser pago, quer que o Santos assume essa dívida. Cara, nesse rolo todo, tem um monte de moleque dando sopa aí na Taça São Paulo, e um deles que está pedindo passagem já faz muito tempo, inclusive que a gente não consegue entender o motivo pelo qual esse menino não tem mais oportunidades. Vargas, mas o Robinho Júnior tá tendo. A gente sabe, pessoal, que o Robinho Júnior tá tendo oportunidade, mas o Matheus Xavier tá aí, de graça, dando sopa, tentando uma vaga, um lugar ao sol dentro da equipe profissional do time do Santos, e a pressão vai ser por conta disso. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou parar com esse tipo de assunto aqui. Eu queria que você registrasse isso que eu tô falando. Por quê? Porque se o Vojvoda não entender como que funciona o time do Santos, historicamente falando, usando os meninos da base,
com certeza, com essas contratações que poderão acontecer, já tá com o Gabigol aí, o Neymar voltou a fazer os treinamentos, todo mundo tá esperando essa dupla, só que tem que ter jogadores que tenham fôlego para poder realmente suprir a ausência desses dois jogadores feras no time do Santos no sistema de marcação. E aí o Juan Pablo Vojvoda não vai ter tempo realmente para frisar tudo isso, vai ter que realmente arrumar uma situação para o Santos vencer os seus adversários, né? E aí o Santos realmente está fazendo bonito até o presente momento, se classificando antecipadamente, né? Vai fazer um jogo só para cumprir tabela nesse sábado às 11 horas. Você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, terá transmissão inclusive da Record no jogo do Santos contra o São Carlos, né? Que foi o segundo classificado, né? O São Carlos que tem 2 pontos, empatou o primeiro jogo, acho que com esse mesmo adversário, União Cacoalense, por 2-2, e jogou hoje, né, contra o Real Brasília, e também me parece que empatou o jogo, então se classificou na segunda colocação, pelo menos nesse presente momento, está na segunda colocação, tem coisa ainda para definir na última rodada. O Santos, como já está classificado para a segunda fase, vai cumprir tabela, por isso Vinícius Marques vai poder fazer algumas alterações e dar minutagem para alguns jogadores na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Pessoal, eu estou muito, mas muito feliz pela partida que o Santos fez hoje, cara. Muito feliz. Agora, pessoal, tem um detalhe. Esse Santos que jogou na partida de hoje é um Santos que vem melhorando fisicamente, porque quando você percebe, os jogadores não realmente dão espaço para os jogadores adversários, né? Independentemente o jogador que entra dentro da partida. Por isso que eu acho que o Vinícius Marques, ele é muito justo na hora que ele faz substituições. Por exemplo, o Santos jogou com uma formação hoje de jogadores diferente do primeiro jogo. Por exemplo, teve como titular, continuou titular, o Rodrigo Falcão no gol, o JP Sherman, o Contreras que jogou, eu não sei se aconteceu alguma lesão com ele durante a semana, se sentiu acojo, coisa do tipo, mas o João Alencar entrou no lugar dele e jogou de uma certa forma regular. O João Ananias permaneceu como zagueiro jogando para a esquerda ali, perto do Rafael Gonzaga, que também substituiu o Vinícius Lira, que foi solicitado ao time profissional pelaquela situação do Souza, que pode ser vendido ou não pode, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer, né, pessoal? O Gustavo Henrique fez uma partida hoje discreta. O PP Firmino foi o outro que auxiliou ele ali no primeiro tempo no meio de campo. E o Lucas Ian, né, que entrou no lugar do Bernardo, que depois no segundo tempo cedeu o lugar para o Bernardo, né? Entre os dois praticamente trocaram. Um time joga um como titular, o outro joga outro como titular. E ali, como centroavante, jogando ali no sistema de ataque, o Rafael Freitas, né, que vem se recuperando da lesão gravíssima que teve no ano passado, né, um jogador que sofreu uma lesão no seu melhor momento da carreira, por isso está voltando aos poucos, já é um jogador mais tático do que o Pedro Assis, que entrou no segundo tempo e fez uma boa partida. E o Matheus Xavier nem se fala, né, pessoal? Matheus Xavier, realmente o destaque do time do Santos, tem feito boas partidas, além dos gols, e artilheiro do campeonato até o presente momento. Vinícius Marques é o técnico que está arrumando essa molecada e dando um punch melhor durante toda essa competição. Esse jogo de hoje, pessoal, com o gol que aconteceu no primeiro tempo do Matheus Xavier, foi uma espécie de uma puxeta, um bate-rebate ali, antecipou o goleirão do time do União Cacoalense, e o Santos fez 1-0. Depois, uma bola que bateu sem querer na mão do Lucas Ian, ele ia sair, mas já estava prevista essa substituição, não foi por conta dessa situação. Acabou acontecendo as duas coisas juntos, então me parece que deu essa impressão, mas ele já ia sair antes dele cometer a penalidade. O Gi Paraná, se não me engano, jogador destaque, que já tinha feito outro gol do União Cacoalense, fez o gol de empate de pênalti, e o Rodrigo Falcão não conseguiu pegar a bola. Depois, no segundo tempo, num cruzamento que veio da direita lá do Sherman, o Matheus Xavier, numa situação difícil, subiu de cabeça e conseguiu cabecear bem forte no cantinho, e o goleiro do time adversário ainda tentou segurar, mas foi pegar a bola já dentro do gol, e o Santos conseguia virar o jogo novamente depois de sofrer o empate, e o Santos acabou levando isso até o final e venceu a partida, se classificando antecipadamente para a segunda fase, né? Isso que é o mais importante, pessoal. O que a gente pode tirar de lição? Que o Vinícius Marques é um treinador
que quando ele vê que a coisa não está andando, porque justamente o time está melhorando fisicamente, e a característica do Vinícius Marques é a intensidade do jogo em todos os setores. Eu acho que foi por esse motivo que jogou o Lucas Ian no lugar do Bernardo na partida de hoje, né? Que entrou no segundo tempo, tem um toque de mais qualidade, mas o Lucas Ian, enquanto estava dentro da partida, deu uma vacilada, assim como o PP Firmino ali no primeiro tempo, não apareceu muito, mas quando os caras resolveram jogar, né, eu acho que foi primordial. Taticamente, o Lucas Ian funciona um pouquinho melhor que o Bernardo, por isso não saiu jogando. No sistema defensivo, o Contreras acho que deu lugar, não sei se por estar machucado, vou procurar saber qual foi o motivo, né, ou se ele sentiu alguma lesão, ou foi por conta técnica, né, que entrou o Ananias, João Ananias, que fez dupla aí com o João, o João Ananias, o João Alencar, que jogou com o João Ananias, são dois João, não se confunda com as duas peças, pessoal, os dois jogadores, né? O Contreras jogou a primeira partida e o João Alencar jogou a segunda. Na lateral esquerda, eu já falei para você que já saiu jogando o Rafael Gonzaga, né? O Vinícius Lira está servindo a seleção principal, o time principal, no caso, eu tô empolgado com esse time, nessas possibilidades que pode vir para o time do Santos, por isso que eu falei isso, pessoal, tá bom? E ali, o Kenai entrou no segundo tempo no lugar do Gustavo Henrique, fez uma partida discreta, né? O Bernardo entrou no segundo tempo no lugar do Lucas Ian, deu uma qualidade, o Felipe Laurindo entrou no lugar do Nadson, que também saiu jogando hoje, pessoal, entrou no lugar do Boer, né? O Boer hoje ficou como opção no banco de reservas e entrou o Nadson, e foi o segundo melhor jogador do time do Santos, fez uma fumaça danada, moleque com apenas 16 para 17 anos, realmente está jogando muita bola, que acabou realmente saindo para a entrada do Felipe Laurindo, que teve uma chance, acho que 2 chances no segundo tempo e não conseguiu converter. Né, o Rafael Freitas, eu não sei se eu já comentei com você, para você que está ligado aqui na audiência rotativa, o Rafael Freitas, cara, ele foi contratado junto ao time do Guarani. Quando ele chegou na equipe do Santos, ele teve uma ascensão meteórica e foi valorizado por demais nos campeonatos que disputou. E aí, no melhor momento da carreira dele, dentro da equipe do Santos, ele acaba se lesionando. E está voltando de lesão gravíssima de LCA e está se recuperando aos poucos. Você percebe que o fator físico do time do Santos é preponderante para esse tipo de jogo que o Santos tem que fazer contra os seus times adversários. E ele está melhorando, é mais tático, corre mais, marca mais do que o Pedro Assis, que entrou bem, tá? O Pedro Assis entrou bem, teve oportunidades também, né? E o Matheus Xavier, que eu já acabei de falar para você, que foi o melhor jogador dentro da partida de novo, com 2 gols. Cara, vou falar um negócio para você. O time do Santos tá se ajeitando, a gente percebe isso. O adversário no primeiro jogo foi do segundo jogo surpreendeu, porque fez uma estratégia que realmente não deixou o Santos de uma certa forma jogar, mas foi até quando o Santos entendeu a partida e os jogadores de meio de campo começaram a aparecer, e aí as coisas mudaram de patamar. Teve também, pessoal, o Profeta, né, que entrou no segundo tempo, logo na entrada do segundo tempo que ele entrou, né, ele já fez um arremate, teve uma bomba que aconteceu, ele entrou no lugar do PP Firmino, que tá jogando um início de competição até assim, meio abaixo daquilo que eu entendo que esse jogador pode oferecer para a equipe do Sub-20 do time do Santos, né? O Profeta meteu um petardo de esquerda, a bola bateu no travessão logo no início da partida, depois do intervalo, no segundo tempo, e ele conseguiu realmente dar um ritmo diferente ali para o time do Santos, né? O Santos, quando começa a encaixar a marcação, é difícil sair, cara, porque o Santos junta qualidade com preparo físico. Eu acho que por esse motivo, como eu já falei para você anteriormente, que ele preferiu colocar essa equipe com um pouco mais de marcação. Pode ter alterações na última partida que já vai para cumprir tabela, mas quanto mais vitórias o Santos fizer, quanto mais gols o Santos realmente fazer dentro dessa competição, é melhor para quando o Santos, e nós esperamos que isso aconteça, o Santos avance nessa competição, né? 2 golaços aí do Matheus Xavier, primeiro gol, segundo gol com cruzamento lá do Xermão, de cabeça e tudo mais. Tô feliz, pessoal, tô feliz. Enquanto as coisas não se resolvem no time profissional, as categorias de base realmente, e a gente viu a transmissão que aconteceu na Cazé TV, a quantidade de santistas que estavam lá assistindo a partida, recorde de audiência,
né? E isso que é importante, torcedor, prestigie os meninos da base do time do Santos. São esses os garotos que lá na frente vão servir o time profissional. Agora o Vojvoda precisa entender isso. Se ele não entender, ele vai ter problemas no time do Santos. Se inscreva no canal, ative todas as notificações. Também dê o seu like, que é importante, pessoal. E principalmente faça seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim e fica aí com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal. Tchau.